Muito bem, então nós acabamos de ver essa parte de análise dos erros, a gente falou, né, de como que você se aproxima de um erro analítico se você soubesse calcular a segunda derivada da função, então muitas vezes você não consegue calcular a segunda derivada da função, mas vamos ver agora, né, como que esses erros aparecem de verdade. Então, chamar o matplotlib, chamar a nossa derivada numérica, e vamos começar, né, com o cosseno, porque, enfim, o cosseno é uma função suficientemente tranquila para a gente trabalhar, então vamos fazer um estudo em cosseno do nosso, né, da nossa derivação numérica. Então, vamos pegar x entre menos π e π, para a gente ter uma boa amplitude para o cosseno, e fazer o gráfico do erro absoluto para diversos valores de h. E aqui, como a gente meio que esperava, o erro da derivada numérica, certo? Tem a ver com menos a segunda derivada vezes h. Não é bem vezes h, porque tem o valor da segunda derivada, tem um meio que vai aparecer por aí e tal. E a gente vê, né, que para esses três valores de h, né, 10 a menos 6, 10 a menos 4, 10 a menos 2, o erro está se comportando exatamente como a gente queria, certo? O erro está, se você divide, né, na verdade multiplica o h por 100, né, para sair daqui de 10 a menos 6 para 10 a menos 4, o erro também multiplica por 100. Esses três gráficos são muito parecidos, certo? Eu diria até que eles são iguais, exceto que a escala está mudando de 10 a menos 7, 10 a menos 5, 10 a menos 3. Então, vocês podem acreditar, né? Eu não fiz copy-paste, tem um código aqui. Vocês vão poder ver com mais detalhes, mas eu não vou entrar no detalhe de como fazer esses subplots, certo? Só para mostrar para vocês aqui, tem subplots para fazer esses três gráficos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais desses subplots na parte de programação e Python. E a gente pode andar para o outro lado também, né? Afinal de contas, se você espera que, né, quanto menor o h, menor o erro. Só que a gente já lembrava um pouco que tinha uns gráficos de erros que estavam meio errados, né? Não eram tão bonitinhos assim, especialmente para o cosseno. Então, o que acontece quando a gente faz 10 a menos 8, 10 a menos 10 e 10 a menos 12 é que os gráficos ficam todos feios, né? Não parecem nada com o gráfico do menos cosseno e muito menos o erro diminui conforme você diminui o h. Na verdade, acontece exatamente o contrário. E acontece exatamente o contrário na mesma escala. Então, né? Aqui está em 10 a menos 8, o erro está em 10 a menos 8. Aqui está em 10 a menos 10, o erro foi para 10 a menos 6. E aqui o erro está em 10 a menos 2, o erro foi para 10 a menos 4. Então, você está diminuindo o h e o erro está aumentando. Então, isso daqui deveria dizer para a gente que está acontecendo uma coisa errada que não é o erro que a gente estava esperando. Tem outro erro que resolveu vir nos incomodar, certo? Então, o que está acontecendo aqui, nesse caso específico, é que uma coisa é o erro de aproximação, certo? Que é o que acontece porque a gente está calculando uma aproximação com esse h, e é o que acontece nesses três primeiros. E o que acontece nesses três últimos é que também tem um pouco de erro de aproximação, mas o termo dominante do erro não é o erro de aproximação, é o erro de truncamento da representação do computador. Como o computador não tem infinitas casas decimais para fazer a conta, ao contrário, né, da gente lá na matemática, no papel, ele vai arredondar as coisas e na hora que ele arredonda as coisas acaba acontecendo esses erros. E mais impressionante ainda, eu acho, né, é que o erro vai aumentando. Você vai vendo cada vez mais esses erros de arredondamento aparecer. Então, primeiro eu queria pausar aqui um pouquinho para vocês pensarem, nossa, que estranho. E vocês tentarem pensar, nossa, mas por quê, né? Como assim isso está acontecendo? E a gente vai tentar explicar isso aqui, tá bom? Então, como é que você faz, né, quando você tem uma coisa que está um pouco surpreendendo você tenta focalizar em algum lugar. E eu não vou focalizar no zero, porque, tipo, zero é um ponto muito especial. Vamos botar em 1. Que, tipo, cosseno de 1 e seno de 1 não tem nada, assim, de muito especial. Então, se você quer entender um comportamento que está meio estranho, talvez valha a pena olhar para um ponto que não seja muito especial. E 1, né, para o seno e para o cosseno, não tem nada especial. E aí eu vou dar um passo super pequeno. 10 a menos 16. Eu calculei a derivada, somei com seno de 1, né, para ver o erro, né, porque o erro é a derivada menos a derivada analítica é menos seno.
Então, tá aqui, dá essa soma. E você vê que o erro deu 0,84, não sei o que lá. Grande, né? Assim, você pediu um H pequenininho, deu um erro grande. Claro, se você continuar extrapolando, né? 10 a menos 12, 10 a menos 14, 10 a menos 16, multiplicar por 10 a quarta. Então, se você acreditou no que está acontecendo aqui, o erro aqui ser da ordem de 10 a 0, tá no esperado. Mas é muito estranho, tá tudo errado. E, na verdade, o que está acontecendo é que está tudo errado mesmo. Certo? E uma parte do problema disso é que, como vocês talvez já tenham visto, 1 mais 10 a menos 16 dá 1. Então, quando você fizer cosseno de 1 mais h menos cosseno de 1, no fundo você vai estar fazendo cosseno de 1 menos cosseno de 1. O computador, ele vai pegar esse h é tão pequeno que quando ele somar no 1 não vai fazer nada. E vai dar super errado. Certo? Vai ficar cosseno de 1 menos cosseno de 1, 0. Dividido por h, azar, vai dar 0. Então, você tá errando tudo. Você deu um passo tão pequeno que deu tudo errado. Isso é a primeira coisa traiçoeira do computador, né? Você diz, quando h tender a 0, então vai ficar melhor. Não, quando h tender a 0, seu computador não vai fazer a conta que você queria, porque ele não tem precisão para isso. A menos que você consiga convencer o seu computador a entender 1 mais h e não fazer essa conta, e isso pode ser bastante difícil, né? Você fazer h tendendo a 0 não vai fazer o que você esperava do cálculo, certo? O limite quando h tende a 0 no seu computador é uma coisa mais complexa. É melhor nem fazer. Aliás, isso a gente meio já tinha entendido, né? Entre o erro de pegar h igual a 10 a menos 6, que dá uma coisa bonitinha, e 10 a menos 8, que dá uma coisa... Tá bom, o erro tá um pouco menor, mas é uma coisa toda feia. Talvez você pudesse pegar uma coisa no 10 a menos 7 que fosse dar melhor. Então, fica esse pensamento pra gente. E deixa eu mudar aqui, né, o erro para 10 a menos 10. E agora, né, se você fizer um passo 10 a menos 10, o erro deu 3, 10 a menos 7. Então, de fato, o erro ficou menor quando você pegou um passo maior. E se você botar um passo menor de novo, para 10 a menos 2, o erro vai aumentar. Então, está acontecendo alguma coisa meio estranha aqui. E para a gente ver esses cancelamentos acontecendo, tem esse exemplo aqui. Eu peguei h igual a 10 a menos 10, só para fazer o exemplo. E eu estou vendo quanto vale cosseno de 1 mais h, cosseno de 1, e a diferença entre eles. E eu estou botando o suficiente casas decimais para a gente ver todas as casas decimais que o computador acredita que tem naquele número. Então, cosseno de 1 mais h deu isso, cosseno de 1 deu isso. E se você olhar para a diferença começa a aparecer aqui. De fato, na 10ª casa decimal. Então, o fato que você calculou cosseno de 1 mais h, cosseno de 1, e a diferença está na 10ª casa decimal, começou muito bem. Era o que a gente esperava mesmo. Para a derivada dar o que a gente quer. O problema é que cosseno de 1 mais h e cosseno de 1, no seu computador, eles terminam aqui. Então, o seu computador não tem muito o que fazer. Na verdade, não é que eles terminem aqui, né? Eles são números com um denominador bem grande, racional, e essa é a aproximação com 16 casas decimais dele. Então, quando você fizer a diferença deles, o seu computador vai ter isso daqui, que vai ter sido calculado na moral, e isso daqui, esse resto aqui, esse 3, não sei o que lá, não vou dizer que ele inventou, o computador não inventa nada, mas ele pegou o que tinha, certo? Ele tem dois números que terminam ali, na verdade são números racionais, então um numerador dividido por um denominador da forma 2 elevado a 53. E o que ele fez aqui é simplesmente pegar a diferença entre esses dois numeradores e manter o denominador 2,53, só que como o número ficou tão pequenininho, ele disse, agora, para ele normalizar o número, o denominador aumentou e ele multiplicou por um monte de zero antes. Então, esse resto aqui é o erro de arredondamento no computador. Ele botou esses números aqui porque ele tinha que botar alguma coisa. Se você olhar isso em base 2, certo? E aí, para fazer isso, você tem que multiplicar por 2 elevado a 53 cada um desses números. O que vai acontecer é que quando você multiplicar por 2 a 53, esses números estão direitinho. Certo? Tem um número aqui que é um número racional, né, que é o numerador desse 2 a 53.
tem esse daqui, e a diferença entre eles também dá um número que termina direitinho. Ah, não, peraí. Faltam parênteses aqui. Certo? E é o que você esperava, em algum sentido. Você tem dois números racionais, o denominador é 2 a 53, essa é a representação dele. Quando você fizer a diferença vai ser um número bonitinho. Só que o seu computador vai completar a mantiça. Vendo que ele completa a mantiça, em base 2 você não vê nada de errado, mas se você converter para base 10 você vê. Certo? E é mais ou menos isso que está acontecendo. Tá? Então, mas e o que acontece? Voltando aqui, né? Cosseno de 1 mais h não, assim, multiplicado por 2 a 53, não dá esse número. Isso aqui é uma aproximação. É a melhor aproximação com 52 casas decimais. Certo? Essa daqui é a melhor aproximação do cosseno de 1 mais h com 52 casas decimais. Então, essa daqui é a melhor aproximação da diferença desses dois números. Mas não é a melhor aproximação da diferença dos dois cossenos de verdade. Porque esses dois números aqui, eles já foram arredondados. Então, você arredonda antes e faz a subtração depois. Certo? Então, no que você arredonda um número, você arredonda outro número e faz a subtração, acontece o que a gente chama de cancelamento catastrófico. Toda essa parte inicial, tanto na questão decimal aqui, né, que vem até aqui, como na parte binária, né, em base 2, que vai até aqui, todos esses números se cancelam e sobra uma coisa que tem muito menos precisão. Antes você tinha 16 números significativos. Mas quando você pega dois números de 16 casas decimais e os 10 primeiros coincidem, você só tem 6 casas decimais significativas. Certo? Se você só tem 6 casas decimais significativas, o que você botar para trás não é significativo. E é esse erro que está aparecendo. Certo? E agora a gente vai ver o erro, né? Quando a gente olhar a derivada do cosseno e a aproximação que a gente vai ter, que é pegar essa diferença e multiplicar por 10 a 10, essas aproximações estão certinhas nas 6 primeiras casas. Na verdade, a sexta já tem um pouquinho de vai 1 aqui. Vocês não estão vendo que o 0 e o 1 estão perto, mas se você olhar a diferença aqui entre elas, tem 6 casas certas. Então tá dando o que a gente queria. De fato. Né? Tá tudo certo. O computador calculou tudo certo que ele podia. O problema é que ele só ficou com 6 casas de precisão. Certo? Ele completou com 10 casas, mas só tem 6 algarismos significativos nesse número. Então, como só tem 6 algarismos significativos, a partir da sexta casa decimal é erro. E não é erro de truncamento porque você pegou o H pequeno. Não é erro, né, de aproximação porque você pegou o H pequeno. É um erro de truncamento. Porque você truncou as contas ao longo do processo e, em algum lugar, as casas decimais significativas se perderam. Elas se perderam exatamente por conta desse cancelamento catastrófico. Ok? Então, isso é uma coisa, né, para reforçar a ideia que nem sempre adianta fazer H tender a zero, porque você pode estar estressando demais o seu computador na hora de fazer contas com muita precisão e ele não tem. Ele sempre tem 16 casas decimais. Claro que você subtrair dois números meio parecidos é perigoso. Somar dois números meio parecidos não é tão perigoso assim. Tá? Bom, e aí, para fazer um gráfico, né, acho que é bom fazer um gráfico, né, interessante, vamos olhar o valor absoluto do erro em escala log-log, né? É sempre bom a gente curtir uma escala log-log. Então tem aqui uma escala log-log, tem um absoluto aqui para a gente fazer os erros, né? Para fazer o log-log dar certo. E aqui a gente está vendo, né? Em função de h, né? O que a gente está mudando agora é o h, não está mudando o x é sempre o mesmo 1. Quando o h diminui, certo? O erro também diminui até um certo ponto. A partir de um certo ponto, e você pode dizer que ele está mais ou menos por aqui, você começa a ver erro de truncamento, erro de arredondamento dentro do computador. E aqui esse erro de arredondamento não é tão grande. Aqui ele até nem apareceu tanto. Então até ficou um erro baixinho. Mas depois não tem muito jeito, é ele que vai dominar. De vez em quando, né, os arredondamentos dão certo. E você, poxa, tem muito menos erro aqui, mas isso aqui é muita sorte. Se em vez de 1 fosse 1.1,
certo? Esse número não ia aparecer aí, certo? Ia aparecer outra coisa, certo? Todo esse formato ia mudar. Então, essa parte aqui que tem erro de truncamento é uma parte meio aleatória. Não é tão aleatória que a gente está vendo que ela continua subindo e a gente meio que já entendeu por que ela continua subindo, porque vai diminuindo o número de casas significativas para o seu computador trabalhar. Enquanto que essa parte aqui é uma parte que a gente tem um comportamento, né, bem razoável. Né? O erro vai diminuindo com H, ele segue bonitinho. Você não está vendo ainda esse erro de truncamento. Okay? Então, vou deixar esse vídeo com uma pergunta que tem um pouco a ver com o final do vídeo 2, né? Que é, e se a gente tivesse erro ao calcular f, por exemplo, se a f fosse uma função implícita calculada por uma abscissão ou por um Newton, que ela mesma, certo? Na hora que você calcula f de x, já vem com um erro, né? Como é que esse erro, na hora de calcular f, impactaria na hora de você calcular uma aproximação da derivada de f pelo método, né, de derivada numérica? E isso é super importante, porque a maior das vezes, quando você vai calcular uma derivada numérica, é porque você vai derivar uma caixa preta. Muitas vezes uma caixa preta não vai dar a resposta certa, ela vai dar uma resposta com erro. Então, na hora que você for fazer derivada numérica numa caixa preta, talvez você nem tenha 16 casas significativas para o começo de conversa. Então, o que acontece? Como é que esses erros funcionam? Como é que o erro de arredondamento, né, o erro de truncamento, o erro de aproximação numérica, como é que essas coisas, como é que esses dois, né, esse cabo de guerra aqui, né, de um lado, o erro de aproximação numérica, porque o H não está pequeno o suficiente, o outro lado, o erro de truncamento, porque o H ficou pequeno demais e o seu computador não tem mais precisão. Como é que esse cabo de guerra muda, né, quando a própria F já vem com um erro? Tá bom? Então, vou deixar essa pergunta para vocês e a gente se vê daqui a pouco para fazer uma leve mudança nesse método de cálculo de derivadas numéricas para ter um pouco menos de erro, sem muito mais conta.